Fala galera, continuando então a resolução do livro 2, que fala sobre logaritmos, a gente ainda está na parte de potência, né? Vamos resolver do exercício 10 ao exercício 13, ok? Começando pela letra A do item 10. Pede para classificar em verdadeiro ou falso, né? No item A, olha só, o que a gente tem ali? A gente tem potência de potência, né? E quando a gente tem isso, a gente mantém a base e multiplica os expoentes, certo? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, verdade. Letra B. 2 elevado a menos 4 é igual a menos 16? Uma coisa que o pessoal tende a errar muito no ensino básico é isso, ok? Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente negativo, esse cara negativo aqui, ó, ele serve para inverter a nossa base, ok? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, que dá 1 sobre 16. Certo? O expoente nunca vai fazer com que a nossa base fique negativa se ela não é negativa, ok? Então, falso. C. Π mais 2 elevado a menos 2 é igual a π elevado a menos 2 mais 2 elevado a menos 2? Isso é falso. A gente tem uma propriedade bem parecidinha com isso, só que só vai valer quando ali no meio tiver uma multiplicação ou uma divisão, ok? Quando a gente tem um mais e um menos, não tem propriedade, ok? D. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço com o expoente? A gente soma, né? Então, ali vai ficar 3 elevado a menos 4 mais 5. Ou seja, 3 elevado a 1 positivo, que é 3. A gente tem 3 elevado a menos 4 vezes 3 elevado a menos 5, certo? Então a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz com o expoente? A gente soma, né? Então mantém a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5 dá 1. 3 elevado a 1 é 3. Portanto, esse cara aqui é falso, ok? F. A gente tem potências de mesma base, só que agora elas estão dividindo, né? Então a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 2 menos 6. Toma cuidado com o sinal do cara ali de baixo, ok? Eu tenho que diminuir os dois, portanto o menos aqui porque eu tenho que diminuir e o menos aqui porque ele já era negativo, certo? Então isso vai ficar 5 elevado a 2 mais 6, né? Menos com menos dá mais. Então isso dá 5 elevado a 8. Então, verdade. Epa, pulei a letra E, né? Letra E. Mesmo esquema, né? A gente está dividindo potências de mesma base. Então vai ficar 7 elevado a menos 2 menos 5. Portanto, a gente tem 7 elevado a menos 2 mais 5, que dá 7 elevado a 3, que não é 7 elevado a menos 3, né? Então, falso. G. 2 elevado a menos 1 menos 3 elevado a menos 1 é igual a 6 elevado a menos 1? Por propriedade, a gente já sabe que isso é falso, né? O máximo que pode acontecer é que, por coincidência, seja a mesma coisa. Vamos fazer a continha. G. 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Menos, 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3, correto? Tira o mínimo múltiplo comum, né? Entre 2 e 3 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. E embaixo permanece o 6, né? E isso é a mesma coisa que 6 elevado a menos 1. Então, verdade. Por coincidência e não por propriedade, ok? H. Mesmo esquema, né? Se for, é por coincidência, mas a chance disso ser verdade é mínima, né? Olha só. A gente já tem aqui π, correto? Que é um cara maior do que 1, certo? Esse cara aqui, ó, ele não é negativo, né? Ele é positivo. A gente tem π mais 1 sobre π. A gente está somando dois caras em que esse já é maior que 1
e esse aqui é maior que 0. Portanto, a soma dos dois vai dar maior do que 1, né? A gente não precisa nem perder a conta fazendo mínimo múltiplo comum aí e tudo mais. Então, esse cara aqui é falso. E, deixa eu até apagar aqui. E, propriedade potência. Eu tenho uma potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. Então, verdade. E a J, mesma coisa. Eu estou multiplicando potências de mesma base, né? Então, eu somo os expoentes. 3 elevado a 2 mais menos 2, né? Isso vai dar 3 elevado a 0, né? Porque mais com menos é menos 2 dá 0. Qualquer número elevado a 0, exceto o 0, é quanto? É 1, né? Então, verdade. Tranquilo? Para a gente resolver essa questão, precisava que a gente soubesse as propriedades de potência, ok? Fora isso, montar uma continha ou outra aqui na letra G e na letra H. E era isso. Vamos lá. Questão 11. Simplificar. Então, a gente vai usar as propriedades de potência para tentar ajeitar esse cara. Sempre que falar de simplificar, a gente tem que, tipo assim, ó, eu tenho o termo A aqui, tenho o termo A aqui. A gente vai tentar simplificar para a gente ter um A só na conta, certo? Quando eu digo um A, é que vai mudar o expoente, claro, mas é que o fator A apareça uma vez só. Então, questão 11. A vezes B é diferente de 0, né? Porque senão já daria problema aqui, né? A gente tem que simplificar essa expressão. Seguinte, quando a gente fala em simplificar, a gente quer manter a base uma vez só na conta. Por exemplo, aqui o A, ele aparece nesse cara aqui de cima e aparece no cara aqui de baixo. Então, a gente vai tentar mexer nessa continha ali de maneira que ele apareça uma vez só, né? O B é a mesma coisa. Seguinte, lá pela propriedade 4, se eu não me engano, quando a gente tem uma multiplicação de dois caras elevado a outro expoente, eu posso distribuir esse expoente, né? Não tá certo falar isso, mas na prática a gente faz algo do tipo. Então, fazendo essa distributiva do expoente ali em cima, vai ficar A elevado. Tá elevado a 3 e elevado a menos 2. Multiplica os expoentes, a gente vai ter menos 6, né? Que multiplica B, vamos descobrir. A potência, né? Aliás, potência não, né? O expoente. Ele está elevado a menos 2 e elevado a menos 2. Então, ele está elevado a 4, né? Multiplica os dois. Embaixo é o mesmo esquema. A elevado a menos 4 elevado a 3. Então, vai ficar A elevado a menos 12, né? Que multiplica B elevado a 3 elevado a 3. Então, B elevado a 9. Só multipliquei os expoentes. Seguinte. Agora tem o A em cima, A embaixo. O que eles estão fazendo? Estão dividindo, né? Quando eu divido duas potências de mesma base, eu diminuo os expoentes. Então, vai ficar A elevado a menos 6 menos menos 12, né? Tem que ficar ligado de novo no sinalzinho aqui do expoente de baixo. E o B é o mesmo esquema. O B elevado a 4 está sendo dividido por B elevado a 9, né? Então, vai ficar 4 menos 9, né? Sempre o de cima menos o de baixo. Aqui vai ficar A elevado a menos 6 mais 12, né? Vezes B, 4 menos 9 dá menos 5. E isso vai dar igual a elevado a 6, né? Menos 6 mais 12 dá 6 positivo, vezes B dá menos 5. Também dá para escrever isso da seguinte forma. A elevado a 6, o inverso de B é 1 sobre B, né? E aí, esse cara está elevado a 5, que dá para escrever como A elevado a 6 dividido por B elevado a 5, ok? Ou desse jeito, ou desse jeito. Tranquilo? Questão 12. Para simplificar também, o mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. Então, apareceu vários A e B ali na conta, a gente tem que transformar em um cara só, certo? Vamos lá. No item A. A elevado a menos 2 elevado a menos 2 vai dar 4 positivo, né? B elevado a 3 elevado a menos 2 vai dar B elevado a menos 6, que multiplica A elevado a 3 elevado a 3, que dá A elevado a 9, que multiplica B elevado a menos 2 elevado a 3, que dá menos 6. Agora a gente vai juntar os A's e os B's, né? Seguinte, a gente tem a propriedade comutativa na multiplicação, né? Então, posso fazer A elevado a 4 vezes A elevado a 9, que multiplica B elevado a menos 6 vezes B elevado a menos 6, ok?
Usando a propriedade potência 1, a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então vai dar A elevado a 13, né? 9 mais 4, que multiplica B elevado a menos 12, correto? Estou multiplicando os dois, somos expoentes. Mesmo esquema, posso deixar assim ou como A elevado a 13 dividido por B elevado a 12, ok? Uma das duas formas tá ok. Na letra B, mesmo esquema. Fazendo distributiva dos expoentes, a gente vai ter A elevado a 10, né, que multiplica B elevado a 6, dividido por A elevado a 12 positivo, que multiplica B elevado a menos 3. Lembrando que B é a mesma coisa que B elevado a 1, né? Quando a gente não tem o expoente lá em cima, tem um 1zinho invisível. Estou dividindo potências de mesma base, eu diminuo os expoentes. Então vai ficar A elevado a 10 menos 12, que multiplica B elevado a 6 menos 3. E isso vai dar A elevado a menos 2, que multiplica B elevado a 6 mais 3, né? Isso dá A na menos 2, que multiplica B na 9. Mesmo esquema, pode escrever como B na 9 dividido por A na 2, certo? Letra C. Potência de potência de potência, né? Seguinte, para agilizar um pouco, eu posso fazer isso como A elevado a 2 vezes B elevado a menos 3 e multiplicar esses dois caras aqui, né? Vai dar menos 6. Agora eu faço a distributiva do expoente, né? Só lembrando que falar essa coisa de distributiva do expoente está absurdamente errada, né? Mas a gente tem uma propriedade que garante isso, né? Ok. A elevado a 2 elevado a menos 6 vai dar A elevado a menos 12, que multiplica B elevado a menos 3 elevado a menos 6, que dá 3 vezes 6, que dá 18 positivo, né? Menos com menos, mais. Mesmo esquema, posso deixar assim ou B elevado a 18 sobre A elevado a 12. D. Isso aqui é a mesma coisa que A na 3 vezes B na menos 4 elevado a 3 sobre A na menos 2 vezes B na 2 elevado a 3, ok? Mesma coisa. Então a gente vai fazer a distributiva ali do 3 para todos os expoentes. Tranquilo? Então isso aqui vai dar A elevado a 9, que multiplica B elevado a menos 12. Isso sobre A elevado a menos 6, que multiplica B elevado a 6. Estou dividindo potências de mesma base e diminui os expoentes, né? Então vai dar A elevado a 9 menos 6, que multiplica B elevado a menos 12 menos 6. E isso dá A elevado a 9 mais 6, que dá 15, que multiplica B elevado a menos 18, né? Tranquilo? E. A E ainda não tem a soma e a subtração, mas ok, vamos lá. E permanece o mesmo esquema, tá? Faz as distributivas aqui dos expoentes. Vai ficar A elevado a menos 6, que multiplica B elevado a 4, que multiplica A elevado a 3, que multiplica B elevado a menos 6, dividido por A elevado a 3 vezes B elevado a menos 6. Vou ajeitar lá em cima primeiro, ok? De A eu tenho esse cara e esse, eles estão multiplicando, então eu somo os expoentes. Menos 6 com 3 dá menos 3. B elevado a 4 vezes B elevado a menos 6, somo 4 com menos 6, que dá menos 2. E embaixo a gente tem A elevado a 3 vezes B elevado a menos 6, certo? Deixa eu tirar esse E daqui. Vou botar o sinal de igualdade. Agora eu estou dividindo potências de mesma base, né? Então diminui os expoentes. Vai ficar menos 3 menos 3. Então vai dar menos 6. E o B vai dar menos 2 menos 6. Que dá menos 2 mais 6. Que dá mais 4. Então B elevado a 4. Ok? A F tem um detalhezinho aí, né? Olha só. A gente tem uma soma, né? Então a gente já tem problema aí com as nossas propriedades. Seguinte, A elevado a menos 1 é 1 sobre A, né? Mais B elevado a menos 1 é 1 sobre B. O menos serve para inverter a nossa base, né? Vezes A mais B elevado a menos 1. Então é 1 sobre A mais B. Tranquilo? Vamos resolver isso aqui. Primeiro eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui nosso primeiro produto, nosso primeiro fator, né? Para depois multiplicar
aqui. Então aqui, o A e o B, o MMC, como são termos que a gente não conhece, vai ser A vezes B, né? Aí multiplica cruzada aqui, né? Meio que eu multipliquei A por B e depois a gente multiplica cruzado. Então, B vezes 1 dá B mais A, certo? E aí vai multiplicar por 1 sobre A mais B. Seguinte, eu tenho esse termo aqui em cima e esse termo aqui embaixo. B mais A é a mesma coisa que A mais B, né? Então, a gente pode fazer aquela coisa que a gente gosta de fazer bastante, que é cortar. E isso vai dar 1 sobre A vezes B, certo? Então, a F era mais continha do que propriedade, ok? Tem que tomar cuidado, aparecer um mais ou um menos, deu problema. G, o mesmo esquema. A elevado a menos 2 é 1 sobre A elevado a 2. Menos B elevado a menos 2 é 1 sobre B elevado a 2. Que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Isso elevado a menos 1, né? Primeiro vamos tirar o mínimo múltiplo comum ali, transformar numa única fração para depois tentar inverter esses caras ali. Então aqui vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. Que multiplica AB, né? A gente já viu antes, B menos A. Isso na menos 1. Então agora a gente vai inverter esse segundo cara, né? Vai ficar B ao... Aliás, já começamos aqui. B ao quadrado menos A ao quadrado, tem que lembrar de produto notável, né? É o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo, né? B menos A vezes B mais A vai dar B ao quadrado menos A ao quadrado, ok? Isso está dividido por A ao quadrado vezes B ao quadrado. O inverso desse cara aqui vai ser A vezes B sobre B menos A. A gente precisa lembrar de produto notável para a gente conseguir simplificar, tá? Então aqui, esse cara vai cortar com esse cara, e aqui a gente pode simplificar esses caras que estão multiplicando ali, né? Então vai ficar B mais A sobre A vezes B. Por quê? A gente tem A ao quadrado vezes B ao quadrado sobre A, aliás, contrário, né? A vezes B sobre A ao quadrado vezes B ao quadrado, que é a mesma coisa que A vezes B sobre A vezes A vezes B, né? Daí corta um A com A, corta um B com B. Ou usa a propriedade de potência também, que vai dar na mesma, né? Tá elevado a 1, vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1, certo? Mas é mais fácil fazer assim para ver o que está acontecendo. Tranquilo? Então, nossa resposta final é B mais A sobre A vezes B. Questão 13. Se n pertence aos inteiros e A pertence aos reais, diferente de zero, simplificar as expressões. Ok. Letra A. Eu estou multiplicando potências de mesma base, certo? Então, a gente simplesmente somos expoentes, né? Então, vai ficar A elevado a 2n mais 1 mais 1 menos n mais 3 menos n. Correto? Vamos resolver esse cara aqui embaixo maiorzinho, né? Pra gente ver melhor o que está acontecendo. 1 menos n mais 3 menos n. É bom tomar cuidado com parênteses, tá? Porque agora, como é mais, não vai ter problema nenhum. Mas quando a gente diminuir, dá problema se a gente esquecer dos parênteses, né? De número sozinho, a gente tem o 1, o 1 e o 3, dando um total de 5. 2n menos n dá 0. Então, a gente tem que, no final das contas, essa expressão é igual a 5. Então, esse cara todo aqui é igual a elevado a 5. Tranquilo? Na letra B, primeiro a gente usa a propriedade aqui em cima para depois resolver com o cara aqui de baixo. Estou multiplicando potências de mesma base, somos expoentes. Então, lá em cima vai ficar A elevado 2n mais n dá 3n. 3 mais menos 1 vai dar 3 menos 1, que é 2. Sobre A elevado a 2n menos 2, né? Faz a distributiva. Tranquilo? Fazendo a distributiva ali, beleza? A gente chegou numa divisão de potências de mesma base, né? O que a gente faz mesmo? Diminui os expoentes, né? Então agora que vem o negócio do parênteses.
3n mais 2 menos 2n menos 2, né? Esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro de parênteses, né? Se a gente esquecer dele, vai acabar errando a conta. Então vai ficar 3n mais 2 menos 2n mais 2, né? Isso dá um total de a elevado 3n menos 2n dá n. 2 mais 2 dá 4. Certo? Tranquilo? C. O mesmo esquema. Primeiro usa a propriedade aqui em cima, depois resolve com o cara aqui de baixo. Então, primeiro fazendo distributivo ali, né? Vai ficar a elevado a 2n mais 2. E aí eu vou somar o expoente aqui, né? Que vai ser 3 menos n. Isso sobre a elevado a 1 menos n. Ajeitando ali em cima, a gente tem a elevado 2n menos n dá n. 2 mais 3 dá 5. Sobre a elevado a 1 menos n. Estou dividindo potências de mesma base, eu diminuo os expoentes, né? Então vai ficar n mais 5 menos 1 menos n. Parênteses de novo. Isso dá igual a elevado a n mais 5 menos 1 mais n. Então vai ser a elevado a n mais n dá 2n. 5 menos 1 dá 4. Tranquilo? Agora vem o problema. Tem um menos aqui, né? Se tem um menos, não tem propriedade, certo? O que a gente vai fazer aqui? Tentar fatorar, né? Botar algum cara ali em evidência para conseguir cortar com o cara de baixo. Seguinte, a elevado a n mais 4 é a mesma coisa que a elevado a n vezes a elevado a 4, né? Porque quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Tem que ficar ligado nisso, tá? Em conseguir desmembrar esse cara aqui, vai ajudar bastante mais ali pra frente. Menos a elevado a 3 vezes a elevado a n, né? O que a gente já consegue ver que eles têm em comum? Tem o a elevado a n, né? Então, boto o a elevado a n em evidência. Vai ficar a elevado a n, que multiplica a elevado a 4 menos a elevado a 3, né? Sobre a elevado a n vezes a elevado a 4. O a elevado a n com a elevado a n a gente cancela. E aí a gente vai ter a elevado a 4 menos a elevado a 3 sobre a elevado a 4. O que eles têm em comum? A elevado a 3, né? Então esse aqui é a elevado a 3, que multiplica a elevado a 1 menos 1. Sobre a elevado a 3 vezes a, né? Eu posso transformar a elevado a 4 como a elevado a 3 vezes a. Concordam? Porque esse cara aqui tem um invisível, 3 mais 1 dá o 4 daqui, certo? A gente sempre pega o cara de menor expoente. E aí eu posso cortar o a elevado a 3 com a elevado a 3. Então, no final das contas, a gente vai ter que esse cara aqui é igual a a menos 1 sobre a. Bem melhor, né? Então é isso, por esse vídeo é só, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.